Bem-vindo, bem-vinda à disciplina Leitura e Interpretação de Projeto. Eu sou a professora Vera Arcanjo e vou te auxiliar durante todo o percurso do andamento desta disciplina. Você deve ter percebido com a sua leitura do seu e-book que alguns elementos que nós usamos nesta disciplina remetem bastante ao que você aprendeu lá no ensino médio de geometria, ou seja, aquela comparaçãozinha que eu fiz entre a linguagem gráfica e a linguagem falada, ou seja, cada elemento geométrico vai ser, por exemplo, uma letra. E aí, quando você junta dois elementos geométricos, nós vamos ter uma sílaba. E com o passar do tempo, juntando duas sílabas, você vai ter o quê? Uma palavra. E em se tratando de desenho, mostrando essa comparação, fazendo essa comparação, você vai ter um desenho auxiliado pelas normas. Não é uma coisa que você vai trazer uma inspiração para o teu desenho. Quando a gente fala de ler e interpretar projetos, os projetos eles são baseados nas normas. A gente precisa entender a menor parte desse projeto para poder ler exatamente do mesmo jeito. Cada pessoa que pegar esse projeto vai ter o mesmo entendimento. Então eu vou trazer agora para vocês uma situação real, como vocês vão usar esses elementos geométricos na sua vida profissional, se deparando com um espaço e fazendo as medições desse espaço e, consequentemente, transformando essas informações numa linguagem gráfica. Vem comigo! Bem, considere que você está num ambiente no qual você precisa fazer o levantamento arquitetônico, mas é um ambiente que você não conhece. Então, a princípio, você vai se posicionar na porta de entrada deste ambiente. Lembre-se que se houver uma única abertura, essa porta também vai ser considerada uma saída de emergência também. Então, perceba, neste primeiro momento, observe a iluminação, observe as paredes, observe os elementos arquitetônicos que estão posicionados neste ambiente. Veja as portas, veja se existe mesas, se existe algum obstáculo dentro deste ambiente. Obstáculo como, Vera? Se eles estão muito próximos, podem configurar como um impedimento para que os usuários usem esse ambiente de uma maneira adequada. Então, vamos olhar o ambiente como um todo, fazendo uma observação, a princípio geral, mas nesta observação você já consegue ter uma ideia do que virá pela frente, quais os procedimentos que você deverá fazer para tirar as medidas desse espaço e colocá-las no papel da melhor maneira possível. Bom, já que nós temos a observação geral do ambiente, num segundo momento, o que é interessante para garantir que você consiga as medidas adequadas é você se posicionar no centro do ambiente e analisar cada face de cada parede separadamente. Então perceba, nesse momento, eu estou posicionada no centro do ambiente e olhando para a parede do lado esquerdo de quem entra no ambiente. E aí, o que é que nós vamos medir nessa hora? Precisamos medir a extensão total dessa parede e o interessante será que você consiga medir o mais próximo possível o encontro do chão com a base da parede. Um outro momento que você precisa prestar atenção é ali próximo à porta, naquela aresta, ou seja, naquele canto de encontro entre a parede que contém a porta e a parede que contém esse armário, perceba que este canto é maior
do que o canto desta parede à direita. Por que a gente percebeu isso? Porque há uma inclinação da esquerda para a direita no telhado, ou seja, já podemos ter uma ideia de como é a inclinação desta coberta. Então, para que essa informação visual ela vá para o nosso levantamento arquitetônico no papel, nós vamos precisar dessas 3 medidas. A medida total da parede pelo piso, a medida da altura do canto esquerdo e a medida da altura no canto direito. Agora, se o seu objetivo for justamente medir os elementos físicos, os objetos dispostos nesse espaço ou os móveis, por exemplo, se você for fazer uma reorganização do layout desse espaço, aí sim vai ser necessário medir aquele armário que você está vendo posicionado à sua frente. Mas perceba que você precisa abrir essa porta lá no canto e faz a medida do final da porta até o armário, porque aí você vai ter informações relevantes para saber se este armário está configurando como um obstáculo aos usuários desse espaço para poder sair numa eventual situação de emergência. Bom, nesse momento nós vamos observar a segunda parede. Percebam que lá no canto esquerdo vemos já aquela aresta que é o finalzinho da inclinação do nosso telhado. Observando também nessa parte superior, onde estão dispostas as iluminações, existe já as vigas, os elementos estruturais que estão aparentes. Se você observar nesta imagem, também outro fator importante é que esses elementos estruturais também não estão aparecendo salientes em relação à parede, ou seja, eles também não configuram como um obstáculo. Agora, se existisse realmente os pilares que fossem salientes, aí sim você precisaria medir de lá do canto da parede até o primeiro pilar, a largura do pilar e do final desse pilar até o próximo pilar e assim sucessivamente. Então perceba que para fazermos um levantamento espacial arquitetônico é necessário mesmo que observemos todos os detalhes que estão presentes no ambiente. Observe também que aparece 2 armários, algumas cadeiras. Então, para facilitar a sua medição, você vai afastar essas cadeiras e pode ser necessário também afastar os armários. Mas aí, repito, vai depender qual é o seu objetivo ao fazer essas medições. Perceba que, observando mais atentamente essa mesma parede, você vai precisar medir todo esse comprimento e vem fazendo as medições até o final dessa parede. Mas, observe agora, no canto direito desta imagem, você consegue perceber que existe um móvel amarelo. Nossa, isso é um problema. Mas será que a gente não consegue algum artifício para resolver este problema? Sim, a gente consegue e eu vou te mostrar como. Pronto. Nesse momento você vai ver a junção do piso com aquela parede onde nós percebemos um possível problema, que é, essa parede termina onde? Qual é a medida final dessa parede? Então nós vamos usar a linha do piso para que a gente tenha uma referência mais precisa da medida que nós precisamos ter. Vamos olhar mais de perto. Bom, aqui é o detalhe de como nós vamos resolver esse cantinho aparentemente problemático. Qual é a estratégia que foi usada aqui para tentar tirar essa medida da maneira exata? Porque quanto mais exata,
melhor vai ser a representação gráfica dessas medidas no nosso desenho final. Então, o que foi que eu fiz? Eu posicionei a trena, pegando a referência da linha de piso, e assim, desta maneira, eu consigo chegar com a trena até o final da parede, e aí, com esse segmento, eu vou somar com o restante da parede maior, a outra medida maior que a gente fez, ou seja, de lá do começo da parede até essa linha de piso eu tenho uma medida e agora eu tenho outra medida desta linha de piso até o final da parede. Ou seja, o resultado agora é só somar essas duas medidas. Então você pode ver que essa é uma estratégia que é simples e que funciona e que resolve o nosso problema. Então, agora você pode estar se perguntando o que é que eu vou fazer com todas essas medidas que eu tirei e agora está na minha prancheta. Eu fiz todo o levantamento espacial e tenho todos esses dados. Então, considerando que você está usando o seu papel, tamanho A4, perceba que não há necessidade de fazer um traço reto, preciso. Isso é um esboço. Considere o próprio movimento da sua mão. E aí, nós percebemos que aqui nesse canto nós observamos uma abertura que é a porta. A porta vai ser desenhada dessa maneira. E aí, nesta parede também percebemos que havia um elemento posicionado próximo à porta, um armário. Vamos colocá-lo dessa maneira. E medimos esta distância toda, medimos a largura da porta, o comprimento da parede, a outra parede. Observamos que nesta parede aqui não existia nenhum elemento estrutural na vertical que configurasse como um obstáculo, mas digamos que houvesse pilares. Foi o exemplo que eu dei. No caso de haver pilares aqui, o que é que vai acontecer? Você precisa medir da porta até o começo do pilar, a largura do pilar, a distância entre os pilares e assim sucessivamente. Agora, uma outra coisa que a gente precisa observar, será que esse ambiente que nós medimos, ele é realmente retangular? Se ele for retangular, todas as paredes vão formar um ângulo de 90 graus. Mas nós medimos o ângulo, como é que a gente vai medir o ângulo entre as paredes? De uma forma bem simples, como vocês viram lá no e-book. A gente vai ter a ideia se é um ângulo de 90 graus entre essas paredes. Se uma parede tiver, por exemplo, 30 centímetros, a outra parede tiver 40 centímetros e o encontro entre esses dois pontos tiver 50 centímetros. Aí sim a gente pode garantir que esse ângulo é realmente 90 graus. Se for, nós vamos colocar essa indicação aqui no nosso esboço, certo? Outra coisa que é interessante a gente perceber. Lembra do canto problemático que eu falei? Que a gente precisaria fazer uma soma de duas medidas? É exatamente essa área aqui. Então, o que aconteceu? Nós medimos do começo da parede até aquela linha de piso que eu indiquei. Considere que essa aqui é a linha de piso, que foi a nossa referência para tirar as medidas. Então, aqui nós vimos uma medida X. E com a trena, deixa eu tirar aqui, nós tínhamos aqui um grande móvel
que estava impedindo da gente ter acesso a esse canto. Qual foi a estratégia que a gente usou? Medir daqui, tomando essa linha de piso como referência e pegando esta medida daqui para cá, a medida Y. Aí nós vamos ter o comprimento total desta parede para poder termos a ideia geral de como vai funcionar esse levantamento. Lembrando, você precisa ser o mais claro possível, colocando essas informações no seu desenho, porque outras pessoas vão se utilizar dele para fazer ou o mapa de risco, ou programar a saída de emergência, ou modificar o layout desse espaço, verificar a ergonomia desse ambiente, várias outras possibilidades você pode ter fazendo um levantamento arquitetônico da maneira correta, minuciosamente. Todo detalhe importa. Foi difícil? Não. Capaz de fazer? Sim, com certeza. Agora precisa treino, tá, gente? Então, percebeu que não foi difícil? Tudo dentro de geometria, tudo dentro de desenho, da leitura e da interpretação do desenho, é necessário prática. Então, esse momento que a gente teve foi um exemplo. Você precisa se deparar com outros ambientes ao seu redor. Tente fazer esse exercício. Observe o espaço, se posicione corretamente em relação a cada face representada pelas paredes e assim você vai conseguir, com o tempo, ter uma melhor apreensão. Você vai treinar tanto o seu olhar, para que o seu olhar consiga enxergar o que é tridimensional e demonstrar essa imagem tridimensional em 2D, ou seja, no seu papel, e fazer com que essas medidas sejam, dentro da norma, bem interpretadas pela pessoa que vai ler o seu esboço e, consequentemente, depois o seu projeto, certo? Combinado assim? Treine, a palavra é treino. Você vai fazer isso com todas as informações que você teve no decorrer dessa semana, ok? Conte comigo, nos vemos no AVA, te encontro lá.